Então, ontem, só para falar oficialmente, eu criei um. Desculpa. Criei um ambiente no Azure CLI lá e não apareceu, né? Era um problema massivo deles lá. Mas resolveram aqui, ó. Já tô aqui, ó. Aquele ambiente que eu criei tá aqui já. Antes da gente entrar na parte de plataforma aí, eu queria mostrar para vocês a calculadora. Já que a gente já pegou um conceito de disco, de máquina e tal, eu vou mostrar para vocês a calculadora do Azure. Então, é bem difícil. Só colocar no Google calculadora do Azure, já aparece, ó, Pricing Calculator. E tem algumas formas de precificar, principalmente se você for parceiro, tá? Então eu ensino as pessoas a calcular aqui, ó, que nem eu já calculei bastante aqui. Deixa eu apagar isso aqui para a gente zerar. Então você faz uma estimativa do seu projeto. Então vamos supor, você pega a sua máquina, vamos supor, sua máquina da rede, então você já vai ter uma média de quanto você tá é, utilizando. No curso passado não tinha essa ferramenta, mas a Microsoft disponibilizou o Azure Migrate. Depois vocês peguem a documentação dele, é bem interessante. Então ele fala aqui, ó, migrar cargas de trabalho para o Azure. E aí o que que ele faz? Tem toda a documentação dele aqui. E ele é baseado em VMware e Hyper-V. Então, se você já tem um ambiente com VMware e Hyper-V, ele, ele, você faz um deploy de uma máquina virtual nesse ambiente, seja ele em Active Directory ou não, ele vai fazer um discover na sua rede, vai capturar todas as configurações das máquinas através do seu hypervisor, né, ou Hyper-V ou VMware. E o que que ele faz? Ele faz um depara. Então ele checa uma média de consumo, gera um relatório para você precificar as suas máquinas no Azure. Então ele já te faz um assessment de ambiente. Então isso facilita para quem vai fazer algum projeto, né? Porque aí você vai ter o mais próximo possível da estimativa de quanto você vai gastar mensal. Isso ajuda na hora de fechar um negócio, na hora de fechar um projeto, na hora de fazer um budget anual aí de custo. Então isso ajuda bastante. E você que vai estar fazendo isso é um decisor técnico e financeiro, para não falar comercial, né? Que daí também faz parte da do, do, do dia a dia comercial também. E aí o que que acontece? É, isso também eu já utilizei até para outros players, porque o que que ele faz? Ele gera um relatório, te dá os modelos das máquinas, os discos, tudo que você precisa ele já te dá. E aí, não só para Azure, você pode adaptar o que está lá das máquinas Azure para uma máquina da AWS ou do Google, entendeu? É claro que ele não vai gerar porque é uma ferramenta do Azure, né? E aqui tem a documentação. Tem detalhe de preço. Ele é gratuito, tá? Obviamente, se você colocar uma máquina lá no Azure para rodar, ele vai ter cobrança. A documentação, a calculadora é a central de migrações. Tem os passo a passos, tem vídeo, tem tudo. Eu vou colar aqui, ó, para vocês aqui no Hangout.
E vocês leem a documentação. É bem simples mesmo. Quem já está utilizando VMware, quem está utilizando Hyper-V, não vai estourar uma máquina lá, uma OVF para VMware ou um VHD para Azure, tá? Eu colei aí vocês pegam essa documentação. E assim, é um trabalho de pré-venda e arquitetura, né? Ou um trabalho de pós-venda, porque você vai ter o histórico do projeto, né? Então, aqui na calculadora, é bem simples. Olha, Vamos... Oi, para mim, o seu microfone está dando uns estouros, tipo, puf, puf, puf. Não sei se acho, você está acho que perto, tá perto. tem Acho que algum tava tipo de mau perto mesmo. cuidado. É para mim, não sei se alguém está percebendo também. Se tiver normal, toca o pau aí. Estão ouvindo bem aí? Ó, tava perto mesmo o microfone. Beleza. E aí, assim, é um trabalho de arquitetura e pré-venda, ele ajuda muito a calculadora, o Azure Migrator. O Azure Migrator, assim, muita empresa tem a área de arquitetura e pré-venda e assim, o profissional tem a função de fazer o assessment, ou tem outra área que faz a parte de assessment, tá? Então depende muito da empresa. Empresa pequena a gente sabe que o cara vira praticamente todos os departamentos da empresa, né? Inclusive até comercial. E aí nas empresas grandes são muito segregados as áreas, as profissões, as funções, os cargos, né? Então depende muito. É, lá na Vivo a gente passa toda a documentação de assessment e a maioria dos clientes que a gente pega não são clientes pequenos, já tem a parte de TI, então eles mesmos fazem. O que acontece no mercado hoje é que essa ferramenta tirou, eu falo de carteirinha, o dinheirinho das empresas que trabalhavam com consultoria e assessment de ambiente para fazer levantamento, porque a ferramenta já faz toda a orquestração, todo o levantamento, gera os relatórios, você depois tira o relatório e precifica. Então ficou muito mais fácil, né? E isso está acontecendo muito no mercado. Tem várias ferramentas aí de mercado, a maioria paga, a Microsoft acho que já veio e fez isso para quebrar as outras que não são, que precisa desprender financeiramente aí para poder fazer assessment de ambiente, né? Então essa ferramenta aqui acabou com bastante coisa. E eu profissional Fábio, eu uso não só para Azure, eu uso para AWS e Google. Porque você pode fazer um comparativo de tamanho de máquina, então eu já tenho um levantamento feito em cima e eu só faço um depara também, entendeu? Na calculadora aqui, se vocês verem, tá tudo em português, dá para colocar em inglês aqui embaixo. Eu coloco em dólar americano e inglês, mas aqui o padrão é dólar americano, tá? Eu vou falar para vocês por quê. Quando eu pego uma máquina virtual, vamos lá montar uma. Aí, onde eu quero a máquina, vamos colocar aqui leste. Leste dos Estados Unidos 2, que é um dos locais mais baratos. Lá é Virgínia, tá? Eu coloco uma máquina Windows, exemplo. A camada tem básico, prioridade baixa e padrão. O básico, ele vai trazer modelos de máquinas bem restritos. E se você subir uma máquina com a camada basic, você fica só restringido a isso. Você não consegue subir mais do que isso, tá? Tem a prioridade baixa, ele mantém a maioria das máquinas, só que aquele ambiente, lembra quando eu coloco o HA lá? Ele não fica válido.
Então eu vou te dar um exemplo que fica uma máquina como se fosse de desenvolvimento ou uma máquina de homologação. E aí o que muda? Ó, muda preço. E aí você consegue trabalhar em cima de um projeto dentro do target financeiro do cliente, entendeu? Isso ajuda. Então vamos escolher aqui uma A8 com 8 vCPU, 64 GB de RAM. Vou colocar numa prioridade padrão. Isso só para vocês terem como. E aí eu coloco ou ela paga pelo uso, se ela tiver elegível para um ano reservado, aqui não tá, ó. Se eu escolher na máquina, vamos supor, do modelo D, vamos ver se tem aqui. Vou colocar uma D4. Aí vamos ver, ó. Ela tem para um ano reservado e para 3 anos reservados. Lembra que eu expliquei para vocês? Aí, para um ano reservado, ele vai dar o preço mensal, você faz vezes 12, é o valor que vai pagar. Isso é o modelo da máquina. O sistema operacional aqui, ó, que eu escolhi, ele vai continuar pagando sob demanda, tá? Então tem que tomar bastante cuidado aí. Eu coloquei uma máquina virtual, vamos colocar, deixar aqui como demanda para vocês verem. Deu 730 horas, você viu que ele muda? Ó. Se eu colocar um ano, ele some aqui, ó. Quando é pago pelo uso, não, você paga por minuto lá rodado dela. Então, no mês, ela dá 730 horas. E abaixo vem o HD. Aí você escolhe que tipo de HD. E ele tem dois, SSD e HD. E tem mais um que é o SSD Premium. E tem mais um modelo que é o Ultra Premium. Que é alguns modelos que nem na calculadora tem, tá? Eu vou escolher o SSD Standard. E aí tem os tamanhos dos discos, ó. De 32 GB, de 64, de 128, de 256. Se eu não fizer nada aqui, é uma pegadinha que tem, tá, gente? Se eu não fizer nada aqui, a máquina já vem com um disco de 128. Então já está embutido. Mas mesmo assim, por precaução, eu coloco para compor o preço. Tá? Pode ver que nem mudou nada. Aqui, que é a unidade de transação, tem cobrança por transação. Tudo que faz no disco também é cobrado. A máquina só se for uma aplicação muito tenebrosa para poder rodar 100 mil transações, tá? Então aqui a média é 10 mil, tá? Então você mantém 10 mil. E aí já dá o preço da máquina, US$ 788. Dentro do mercado, esse preço aqui, ó, que ele tá te mostrando, é o preço que os Estados Unidos, de onde vem a máquina, tá te cobrando. Então tá US$ 788 e todos os impostos lá dos Estados Unidos. Aqui no Brasil não é cobrado os impostos. E aí o que que acontece? Quando você é uma empresa, você coloca teu cartão de crédito lá. E o que vem cobrando de cartão de crédito é só 6% do IOF, né? Então, assim, dependendo do estado e a região, esse valor aqui, ó, vamos abrir aqui, ó, vou abrir uma calculadora. É US$ 788 vezes o dólar do dia. Hoje está na faixa de entre 3,76 e 3,80. Então vou colocar aqui 3,80. Opa. Aí eu vou ter o preço dele em reais, mas eu não tenho ainda os impostos. Então aqui, ó, se eu for no meu cartão de crédito, eu coloco aqui mais 6%. Então é isso aqui que você vai pagar da tua máquina aqui, ó, desse modelo. Então você vai pagar 3.174,64 lá, cobrando IOF tudo, fazendo a conversão. Aí você vai ter que ver o fechamento que foi feito,
o IOF que foi feito do teu cartão. Aí, assim, quem tem empresa, quem tem empresa precisa deduzir os impostos do estado, que é o ISS, o CID, o PIS, o COFINS. Isso daí, tua contabilidade precisa saber de cor e salteado. Já aconteceu muita empresa. Eu peguei uma que fechou a empresa. O cara tinha uma empresa de desenvolvimento, estava lá desenvolvendo lá seus produtos e não pagou os impostos e chegou a continha para ele pagar. Ele pagou quase R$ 1 milhão, teve que fechar a empresa e começar do zero de novo. Teve que rever, mandar a gente embora. Então, assim, vamos tomar cuidado. Os impostos vai de 1,48 a 1,56, juntando todos os impostos, tá? Depois você me cobram que eu tenho um e-mail com esses impostos. Não tem no site da AWS, não tem no site do Google, não tem no site da Microsoft. Tem notas falando que eles cobram os impostos dos países de origem deles. Então tomem cuidado. Se eu for pôr aqui o mínimo, que é 1,48, ó, fiz vezes, opa, é vezes 1,48, que é a junção dos impostos, tá? Olha quanto você vai pagar da máquina aqui, ó, 4.697. E aí, se vir o fisco, você tá tranquilo com a sua contabilidade e pelo menos vai estar pagando em dia. Muita empresa dá uma desemané e não faz isso. E acaba se ferrando, porque a conta chega, tá? Quando é teu cartão de crédito pessoal, você está utilizando em casa, eles não costumam encher o saco, não. Nunca vi ninguém falar que teve que pagar isso daí, mas se tem empresa, vai chegar a conta. Pode ter certeza. Em todas que eu vi, chegou. Todas. E aí o cara me agradeceu 2 anos depois. Ô, fulano, lembra daquele dia que você foi lá e mostrou o CID, PIS, COFINS e toda a parafernália de impostos? Lembro sim. Então, chegou a conta, cara, me ferrei. Então, assim, se vou fazer por conta, faz isso. O Fábio, parceiro. Oi? posso interromper um pouco? Deve. Ok. Isso assim, se comprar com, por exemplo, com o cartão, vai ter o IOF e pronto, não tem os outros impostos, ou tem que pagar também. Tem que pagar também. Cara, Tem- é assim, eu imagino assim, ó, você fazendo uma simulação, um exemplo, deu 4.697. Sim. Você chega para o meu cliente, por exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai fazer isso é uma máquina virtual. Exatamente. É que eu peguei uma máquina gordinha aí, né? Ele fala assim, isso vezes 12, eu falo, meu, estourando, em 2 anos eu compro uma máquina. Excelente, e coloco aqui. Eu sei que o cara tem Exatamente. eu sei que o cara tem o custo de energia, ar-condicionado, todas essas coisas que é toda a conversinha que a gente faz na venda de uma cloud. Exatamente. Só que o cara fala, Jesus amado, o que você está me vendendo? A filha do Bill Gates? Eu não sei. Não, eu já fiz consultoria em que a empresa queria fazer uma comparação. Em todos os comparativos que eu levantei, a empresa ia pagar menos em cloud. Mas isso depende muito da maturidade mesmo. Você tem razão. Dependendo do caso, a empresa, se ela quer fazer um cache fixo, se ela tem uma demanda diferente, vamos supor, de uma empresa que trabalha com software, web e outras coisas, que tem que fazer sazonalidade, crescer e diminuir a todo custo, eu vou falar para você, monta tua cloud na tua casa que você vai se dar melhor. Mas é aquela, né? Precisa fazer um levantamento, que é poucas pessoas e poucas empresas e poucos profissionais que fazem, né? Que tem esse tipo de maturidade, entendeu? E esses valores é sempre assim: você vai, você fez a calculadora, fez para o cliente.
Aí você chega e fala assim, ó, beleza, deu, ó, o total para você deu $788, mas você tem o IOF e mais impostos aqui no Brasil. Mas sabe o que acontece, para falar a verdade? O cara, não, paga no meu cartão aí e você fica quieto. E assim, o cara, eles têm tem fiscalização, sim. E vai chegar a conta, cara. Vai chegar a conta. E aí o cara começa a espanar pra tudo e quanto é lado, falando que o fulano tá errado, o outro tava certo. E aí começa, sabe, aquela historinha. E aí fala que o disse que não me disse. E aí, cara, acontece, cara. Acontece. É igual fiscalização da Microsoft. Todo mundo fala que não acontece, mas acontece também, né? Não, na empresa mesmo já teve algumas, lá na Então, minha aí. empresa. E aí, assim, eu não ia deixar de dar essa aula e mostrar isso hoje, porque é um tema polêmico, tem gente que entende, tem, tem profissional e empresa que entende e às vezes não paga. Tem profissional que entende, se preocupa e faz a contabilidade dele fazer a mágica lá e sai fazendo tudo certinho. Aí, assim, onde você tem uma boa vantagem na hora de fazer a contratação de cloud? É com o parceiro. O que que o parceiro faz? Ele que recolhe esses impostos. E aí, o parceiro, ou Microsoft, ou de outras clouds, ele tem uma parceria de tributos que ele vai pagar menos e de valores dos produtos e serviços que são menores. E a margem de lucro dele é baixa. E aí você acaba pagando até 50% a menos. Então, é uma vantagem também. Então, assim, quem vai ser empresa e for para a cloud já vai certinho. Contrata um parceiro, negocia os valores com eles, aperta o cara, meu. Aperta o cara. Porque E tudo isso aí apenas é não é certo que ele vai pagar. Vamos imaginar assim, ele calculou a máquina virtual, os impostos, IOF, tudo belezinha. Vamos imaginar que deu R$ 1.000. Pronto. sim, Não é sempre uma estimativa. é sempre uma estimativa. No próximo Nunca é mês exato. ele pode pagar 1.100. No outro ele pode pagar 900. Exatamente. E aí, assim, se o cara tiver a maturidade dele ter feito o estudo do ambiente interno dele, ele foi lá, contratou uma parceira que tem uma margem de lucro baixa, que tem uma boa negociação direto com o fabricante, no caso a Microsoft, ele vai pagar barato, cara. Ele vai pagar barato, entendeu? É. E aí, assim, esse caso da calculadora, todas as aulas eu mostro em todas as clouds, entendeu? O único que, assim, a Microsoft, ela não regionalizou ainda a moeda. Ela fala que regionalizou, mas não regionalizou. A AWS, ela não regionaliza, eu não quero nem saber. O preço dela é barato, ela fala. E o único que regionalizou foi o Google. Então, o Google não tem isso aqui mais. Ele já vende direto com os impostos. Então, se você meter teu cartãozinho lá, com o Google, ele vai te cobrar o preço em reais já e com o IOF. Então, os impostos já vai estar todos recolhidos, entendeu? Então, é bom, assim... Pelo que eu entendi, os impostos não é só o IOF, tem outros também. Tem outros. Tem o CID, PIS, COFINS e o ISS, Imposto sobre Serviço. Aí, dependendo do estado, muda de 8%, de 12%, de 18%. E aí vai subindo, 1,48, que eu fiz a média, até 1,56. E assim, a calculadora aqui, ela tem, voltando para a calculadora agora, um pouco Tá. tecnicamente, ela tem todos os elementos para você montar uma máquina virtual, a parte de storage, a parte de SQL Server, a parte dos serviços aqui, ó, deixa eu subir aqui, tem tudo. Então, assim, na hora de você montar o teu projeto para o teu cliente, primeiro passo é vir na calculadora, né? Você vai lá, monta
vamos supor, se o cliente está apto a utilizar o Azure Migrator, você vai rodar lá a ferramenta, né, uma máquina virtual, ela vai capturar, vai te gerar o relatório, você vai pegar esse relatório, vai vir aqui para a calculadora, vai precificar, vai jogar os seus impostos e tudo, e ele vai ter o preço que ele vai pagar, o subestimado, né? Estimado, desculpa. O preço estimado. E aí, essa ferramenta, ela vai fazer tudo aquilo que eu estava falando. A máquina consome tanto de processamento, tanto de memória, tanto de disco. Ela vai te facilitar muita coisa que você antes iria fazer na mão ou algum outro tipo de ferramenta que ia demorar também. Então, ela te facilita a vida. E aqui, ó, na parte de computação, de rede, de armazenamento, de ambiente já de plataforma, até para dispositivo móvel, cara, tem tudo. Os container Docker, o AKS do Kubernetes, tem banco de dados como serviço, aqui já tem tudo. Tem até para inteligência artificial, tem a calculadora, ela é muito completa, assim, né? Ó, internet das coisas, integrações, identidade, segurança, tem tudo. Então, assim, eu acho que 99% dos serviços do Azure aqui você consegue já levantar precificação, entendeu? Então, assim, treinem, utilizem, façam uma simulação do ambiente de vocês. Se o ambiente de vocês já é totalmente virtual para Hyper-V ou para VMware, usa o Azure Migrator, é uma máquina virtualzinha, já tem para baixar. Você só estourar a máquina lá, ela já começa a analisar o ambiente, tá? E é isso. Aí a gente vai meter a mão na massa aqui na parte de storage aqui, ó. Tem, tem, alguém tem a pergunta para fazer? Ah, o João fez uma pergunta aqui. Ó, temos hospedado no Azure, nossa aplicação e o valor chega já convertido em reais no billing. Nesse caso, estamos pagando apenas um billing mensal. Teríamos que estar pagando também esses impostos? Sim, sim. Deixa eu ver se o meu tem alguma coisa que eu posso te mostrar aqui na subscrição. Deixa ele carregar aqui, ó. Ah, eu gastei pouquinho, ó. 28 centavos, 3 centavos. Aí, o que que ele faz aqui? Ele converte para para real, te dá o preço que você vai pagar. Aí no cartão vai vir o IOF, você vai lá e paga, né? Isso se for cartão de crédito, se tiver com on demand, tá? Se for com parceiro, SSP, você não tem acesso a isso. É só o seu parceiro que vai te passar, tá? Você não tem visão disso aqui, visão de pagamento nem nada. E aí você tem que incluir todos os impostos. Eu tenho no e-mail aqui, depois eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar o e-mail que eu tenho lá naquela pastinha lá que eu passei para vocês ontem. Aí vocês pegam lá, tá? Aí fica até mais fácil para vocês. Hoje a gente vai entrar na parte de plataforma. Tem algumas ferramentas que a gente tem que baixar. Vocês vão entrar nesse site, é cloudberrylab.com. Vocês vão baixar o Cloudberry Backup. Esse aqui. Baixa o trial dele. Faça o download aqui, ó. Entra aí, cloudberrylab.com. Vai fazer o download. A gente vai manipular backup através de storage, tá? Tem outra ferramenta
que é o Azure Explorer. Tem duas ferramentas, a gente vai baixar essa, ó. Vou entrar no site, é Redgate. É essa aqui que vocês vão baixar. red-gate.com. Você vai baixar aqui e já vão instalar aí também, tá? Então vocês vão instalar as duas ferramentas. Eu vou mostrar para vocês a parte de storage para vocês. Primeiro já uma que já deve estar pronta. Quando vocês criaram a parte de Azure CLI, ele criou um storage aí para vocês, né? Todo mundo tem isso aqui? Todo mundo criou? Se não criou, é só clicar aqui e pede para ele criar lá. Quando você cria ele está bem completinho, então já é mais fácil de você, para a gente ter uma dinâmica aí. Vocês vão lá no Resource Groups, que é o Cloud Shell Storage Istias. E aqui aparece o Storage aqui, ó, o Storage Account. Aí no Storage Account, o que aparece aí para vocês? Um storage de objeto, ó, o blobs, o files, queues e tables. O blob de objeto, ele aceita qualquer tipo de objeto. Então, você vem aqui, cria um container. Vou criar um container aqui, aula. E aí você coloca se ela é privada ou é pública. Ou é blob ou é container. Então, anônimo, tem acesso de qualquer lugar. E aí tem de leitura e tem privado. Eu vou colocar em container, tá? Eu crio aqui, ó. E aí, o que eu posso fazer? Isso daqui. Estou mostrando o mais simples que você pode fazer aqui. Vou fazer um upload de um dado. Vou selecionar um arquivo. Vou pegar esse aqui, ó. E esse aqui. Vão abrir, ele vai já fazer o upload do arquivo. Olha lá. O que vai acontecer? Ele trata como um objeto qualquer, tá? O objeto é qualquer coisa que seja armazenada aqui. Então, tipo um arquivo, qualquer tipo de arquivo. E ele é só isso, mais nada. Ah, mas Fábio, a gente consegue acessar de fora? Consegue. Aqui você já pode virar uma pasta de um site. Então, vou lá, crio uma máquina virtual e eu crio um HTML e peço para ele fazer a leitura desse arquivo aqui. Vamos supor que é uma imagem. Eu clico nessa imagem, ele vai trazer o endereço da imagem. Aqui, ó. HTTPS, aí, ó. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem que eu possa trazer para cá. Deixa eu ver aqui. Eu vou aqui. Deixa eu ir aqui em site. Site Fábio Silva. Vou pegar um index. Vou fazer um upload dele. Só para vocês terem como exemplo, tá? Quem fez o curso do AWS, você vai ver que é semelhante ao S3. Só que ele não abre aqui ainda, tá? Ele não tem
ele não consegue abrir o arquivo aqui e o HTML rodar aqui. Ele está numa fase, eu acho que antes da beta de fazer isso. E aí, o que eu posso fazer? Eu pego isso daqui, ó, copio e colo aqui. E ele vai aparecer, ó. Então ele tem algumas particularidades, não é parecido ainda com o S3 não, mas dá para ambientes estáticos, você já consegue colocar aqui. Então vamos supor, você tem um site, tem a parte dinâmica do PHP, obviamente ele não vai rodar, mas toda a parte estática do site, os HTMLs, os HTML5, as imagens, você já pode colocar aqui. Eu vou tentar colocar tudo aqui, deixa eu verificar se dá. Se der, fica muito mais fácil mostrar isso aqui para vocês. Vamos ver se ele vai permitir. Tá vendo? Ele não deixa. Eu tinha que vir aqui um por um e trazer. Ou então, o que a gente pode fazer aqui? Lembra que a gente baixou o Redgate? Não sei se vocês instalaram. Eu venho aqui. Eu Explorer. Eu venho aqui, ó, Azure Storage Accounts. E adiciono com Access Key. Entendeu? Dou um Next. Aí ele vai pedir a conta do storage e a chave. Eu venho aqui, então, ó, fecho aqui, venho aqui, Access Key. Copio a conta, ó, Storage Account Name. Copio. Coloco o nome do account name. E ele vai pedir a chave. Então eu pego a chave aqui, copio a chave. Colo aqui. Vamos testar para ver se a conexão tá ok. Tá tudo ok, deu sucesso. Beleza. Ó aqui. Aí o que eu posso fazer aqui? Eu venho aqui, ó. Fica muito mais fácil. Desculpa interromper, esse é o Cloudberry? Não, é o Azure Explorer. Tá. Tá? Venho aqui e coloco o meu site, ó. Ó, ele não permitiu. Danado. Deixa eu ver se eu consigo. Ele tem um upload aqui também. Espera aí, eu criei da aula aqui. A aula. Agora eu vou conseguir. Eu que fiz errado. Deixa ele trazer, aí eu mostro para vocês, tá? Fábio, Sim. essa integração
que você está mostrando aí da storage e usando o Azure Explorer e tal, isso tem muito software de mercado, por exemplo, de backup, que utiliza. Sim, Nós utilizamos muito Vim Backup. Vim Backup. Ele tem conector para Azure. Tá, porque agora ele lançou também o conector para o S3 Para os da dois. Amazon. E a forma é muito parecido. Cria uma storage igual você É, criou. é uma API, é uma API. Aqui o que eu estou fazendo é o que ele está me disponibilizando? A API de acesso. A API de acesso é o URL. Então vem aqui, ó, index. Aí o que ele vai fazer? Ele vai me mostrar aqui o endereço. Ó. Eu Isso. pego aqui o endereço. Esse aqui é a API de acesso. No meu caso, o que eu fiz aqui? Eu vim aqui e conectei essa chave, a conta e a chave que ele vai fazer lá no software de backup. É Por, muito ex, parecido com por a exemplo, AWS. não, eles são iguais. Na verdade, o São que iguais. muda é que, assim, o protocolo é de Object Storage. Object Storage é um protocolo criado para Linux. O que ele faz? Você cria uma farm. Você pode pegar lá, vamos supor, 30 servidores, fazer um cluster deles para virar um só e fazer uma farm de storage. Então eu tenho lá 50 discos de 200 GB. Vou criar lá uma farm lá, vou colocar um número de 30 tera. Aí eu instalo o protocolo de Object Storage, que nem no um protocolo bem conhecido que tem para Linux é o Cinder, que é utilizado como que é o nome? Não é no VMware, no VMware também serve. No OpenStack. E aí o Cinder, ele cria a farm. E aí é exatamente o que eu estou mostrando aqui para vocês. Ele cria uma API de 30 tera, eu crio vários containers dentro, dependendo, que nem no OpenStack, são pastas. No S3 são buckets, entendeu? No Cloud Storage do Google também são buckets e não muda, cara. É o mesmo objeto, a mesma coisa, é a mesma coisa que faz. Ó, vou entrar aqui, copio, colo o acesso. E aí, ó, meu site estático, posso colocar no ar aqui. Sai 10 vezes mais barato do que hospedar num site normal. Obviamente, eu não tenho aqui programação em PHP, em ASP.NET, que já é, mas o que estão fazendo hoje no mercado, para vocês entenderem uma arquitetura para gastar o mínimo possível e ter uma performance no máximo possível. O cara cria uma micromáquina, exemplo, uma Nano lá no AWS ou uma A1 aqui no Azure. Eu crio o meu Apache ou o meu Nginx, coloco todo o meu site dinâmico ali, hospedo, pego toda a parte estática, jogo no storage, que aí eu pego esse caminho absoluto das imagens e é exatamente o que eu estou fazendo aqui, ó. Ó o endereço aqui embaixo, ó. http cs2 blá 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 blobcorewindows.net /aula Fábio Silva index.html. Cara, sabe quando você vai pagar lá uma hospedagem por mês? É centavos. Centavos. Eu já vi cara lá que gastou $2 na aplicação dele. Aí você pega um Netflix da vida. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos entrar em exemplos agora. Vamos entrar no site do Netflix. Acho que todo mundo tem uma assinatura no Netflix ou já teve.
Quando eu clico aqui, ó, vou entrar no meu perfil. Isso é um Netflix compartilhado entre a família. Eu pego aqui, ó, vou colocar aqui o Bird Box. Quando eu clico aqui, ó, ele gera um container Docker para mim, joga e o filme tá lá no storage da vida lá rodando. Isso é instantâneo, é rápido, tá lá no Amazon. Isso aqui, ó, tá hospedado no Amazon. Isso aqui. Cara, é custo baixíssimo. Ah, eu não sei, eu não quero discriminar ninguém aqui. Eu não sei porque vocês vão lá hospedar numa local web da vida, meu. Joga essas porra tudo aqui em cloud, cara. É muito barato. Obviamente, vocês têm que entender o que está fazendo. O desenvolvedor tem que entender o que está fazendo. O cara do banco de dados tem que entender o que está fazendo. Tem que fazer talvez até reescrever o código para funcionar melhor em cloud, para não ter um transfer out alto, entendeu? Mas ó, são coisas simples que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Abrir aqui, ó, para vocês, ó. Tem uma ferramenta, anotem, AZCOP. Ah, não quero gastar com backup. AZCOP. Chama aqui, ó. Azure. Ó, documentação toda. Quem já usou o Xcop para fazer backup aqui? Pegou aquela empresa podre, não tinha dinheiro nenhum e você fazia o backup no Xcop. Colocava no schedule lá do Windows para rodar, fazer a cópia lá no seu pendrive. Quem nunca fez, né? Esse cara aqui é o Xcop. Sabe o que ele faz? Faz cópia para o Azure, para um storage, para um blob storage do Azure. Eu fiz um projeto para um cliente no Rio de Janeiro. O cara tá fazendo aqui e tá feliz da vida. Sabe quanto ele tá armazenando? Até agora, 70 tera. 70 terabytes. Sabe quanto ele paga por mês? R$ 4.000. Para 70 tera, vai fazer um orçamento de 70 tera no data center. No mínimo, os caras vão te cobrar uns R$ 14.000 para cima, para você armazenar lá. Entendeu, gente? É simples. Ah, aquele já. Ainda tá explodindo o microfone, gente? Eu tô falando aqui sem parar. Fábio, Sim. boa noite, é Marcelo. Deixa eu só te perguntar, nesse modelo, se fosse pegar uma máquina, né, para criar só esse modelo de uma storage, um cliente quer só guardar um backup, né, dos dados dele, ao invés de guardar dentro da empresa, quer armazenar um backup externo, eu vou usar né, uma dessas ferramentas e Sim. criar uma área aí dentro, né? Agora, Sim. aquela calculadora lá, qual tipo que eu usaria para calcular ali, para saber quanto, dependendo do espaço, seria o custo que ele vai pagar? O quente. Na calculadora aqui, ó. Vamos lá na calculadora para vocês verem. Aí tem os tipos de disco aqui, tá? Na hora que você vai criar. Disco frio, disco quente, archiving, ó, armazenamento de blobs de bloco, que é o Object Storage. O que ele fala? Camada de acesso quente. Esse é o que eu fiz agora. É o quente. Aí, quanto ele cobra? Deixa eu colocar aqui 1 GB. É 2 centavos. O frio, se eu não me engano, é o mesmo preço. É também 2 centavos. A diferença é que o quente, para restaurar, é mais caro. O frio, não, desculpa, ao contrário. O quente é para aquele dado que você vai mexer toda hora. O frio não, o frio é aquele que vai ficar quieto ali. E aí, com o tempo, ele vai ficar mais barato. Então, dentro do storage,
você não mexe. O dado que vai ficar muito tempo parado, ele já vai começar a cobrar como frio, entendeu? Agora tem um mais barato ainda, que é que nem se fosse o Glacier da AWS. Vamos voltar aqui embaixo. É o Archiving. Só que o Archiving, igual o Glacier da AWS, não tem no Brasil. É 1 centavo. É aquele dado que você não mexe também. Entendeu? Então é bem baratíssimo. Aí o Archiving, vamos supor, vai usar o Vim. Aí uma arquitetura que você pode fazer é um storage para quente, um storage para frio e um storage para archiving. A gente não está passando por aquela lei do LGPD que vai começar a ser ativa o ano que vem, vai valer para valer. Vai estourar isso aqui, velho. Vai estourar de vender. Por quê? Vamos supor, você tem lá o Vim, você vai fazer um bucket ou um blob storage para fazer o seu backup diário, vai deixar o seu backup mensal no disco frio, que é aquele que você raramente vai mexer, e aquele que é os dados para guardar durante 5 anos num archiving, que é o arquivo, entendeu? Aqui tem do tipo também, ó, armazenamento de arquivo, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Agora, eu não fiz toda a parte de blob e tal. Fábio, mas mesmo você escolhendo o frio, o quente ou o archive, você vai ter todas aquelas características, né, de replicação de local, toda a parte de... Então, vamos lá. E o storage é feito para armazenar, ponto. Ele não tem inteligência nenhuma. Então, quem vai ter inteligência é o seu software, entendeu? Então, vamos supor, o Vim, ele vai ter inteligência para fazer a política, para guardar mensal, para guardar semanal. É lá que é a inteligência, tá? Então, aqui o storage é feito para armazenar e ponto, mais nada. Aqui você cria, joga o dado e acabou. Não, sim, mas o dado, a hora que já está aí, está seguro e eu não preciso me preocupar. É igual o disco que eu falei. Lembra do disco que eu falei para vocês? Que ele replica em 2 localidades diferentes? Sim. Esse aqui é exatamente a mesma coisa. Então aqui ele tem um SLA. O da Amazon ele entrega 100%. O da Microsoft é 99,99999. Tem uns 5 lá depois do 10º. Então, assim, praticamente, eu não vou dizer que nunca vai cair, porque da Amazon já caiu uma vez o S3. Mas raramente acontece. Ó, o Amazon aconteceu, acho que foi em 2014 ou 2013, se eu não me engano. Aí você conta 2000, vamos contar 2013, 2014, 2015, 16, 17, 18, 19. Faz 5 anos que não sai do ar. 6 anos que não sai do ar. Na tua casa, em 6 anos, alguma coisa vai cair. Alguma coisa vai cair e você vai ficar fora do ar. Entendeu? Esses caras entregam um negócio que na tua casa você nunca vai fazer, nunca. A não ser que você for um banco, tiver bala na agulha, muita grana e ainda gastar e sobrar, entendeu? Aqui, ó, vamos voltar aqui no storage. É o único que entrega quatro tecnologias diferentes dentro do mesmo storage. O de tabela e o de queues eu não vou mostrar para vocês, porque eu não tenho skill de desenvolvimento e programação. Aqui, esse de tables é usado para mais tabela colunar do SQL Server. E o de queues é para aquelas filas de... Eu acho que o desenvolvedor conhece mais do que eu. É fila de... Como é que se chama? Tem dado que você bota na fila, ele fica na fila para te dar uma resposta daquele pequeno arquivo. É nessa fila que ele fica. Depois vocês leem melhor. Eu não consigo explicar de uma forma que um desenvolvedor possa explicar, tá? E o Files, o que o Files faz?
É um mapeamento, igual de rede. Vou criar um aqui, ó, um file. Vou colocar aqui aula. A cota que ele dá máxima é de 5 tera. Eu vou criar. Eu venho aqui e dou um connect. E ele já me dá um mapeamento aqui, ó, netuse, com o usuário, a senha, tudo bonitinho. Eu venho aqui, abro o DOS, já está aqui. Falta 4 minutos. Consigo mostrar ainda para vocês. E faço um mapeamento da minha rede. Como se fosse um file server. Quando a gente voltar do café ou do suco aí que está muito calor, eu vou falar para vocês qual é a diferença de eu mapear aqui e não utilizar ele como um file server, ou utilizar ele como um file server. Para vocês entenderem que ele não é um OneDrive, ele não é um Google Drive, ele não é um Windows Server com file server. Tá chegando perto disso, tá? Vai chegar lá, mas já dá para utilizar para algumas coisas. Vamos ver aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Mapeei. Isso nenhum outro tem, tá? Nem AWS, nem Google tem. É o único que entrega sem rodar qualquer tipo de software. Eu venho aqui, eu tenho o Z aqui, ó. Deixa eu exibir com um detalhe. Ó, 4,88 tera. Então tem um mapeamento aqui para me brincar com. E aí eu posso jogar qualquer arquivinho aqui, ó. Vamos pegar aqui. Vamos pegar esse aqui. Mapeei, simples assim. Aí, a diferença desse aqui, eu posso utilizar qualquer software de backup do mercado. Aí, vamos supor, ó, eu tenho o Vim Backup dentro da minha casa, mas eu não tenho o conector do Azure. Eu posso usar o Vim normal. Vou fazer backup do mesmo jeito. Que o Vim enxerga mapeamento de rede, enxerga tudo. Vamos ver se ele está aqui, ó. Ó. Tem duas pastas aula, ó. Ele criou a pasta, ó. Aqui, ó, o arquivinho. Show de bola, né, gente? Então, assim, dá para você substituir. Hoje, eu não fiz a pergunta, semana passada eu fiz na aula de AWS. Vou fazer aqui. Quem é, antes de a gente entrar no café, ou quem é que tem ainda unidade de fita na rede aí? Não tenha vergonha de responder. Alguém tem aí unidade de fita? Bom, todo mundo com vergonha de responder ou não tem? Alguém tem? Não, não tem, né? Já tá fazendo backup em storage já, né? Quem faz backup em storage? Ou, ou no disco, na barriga da máquina, ou no segundo disco? Então, Breno, você já tem uma missão. Eu falo para todo mundo e falo com raiva. Cara, hoje é humanamente impossível manter custo de ambiente de fita. Nem para quem vai entrar na lei nova lá do LGPD para ficar fazendo 5 anos de backup em fita. Se você fazer uma conta séria de quanto você gasta de fita e de tape library,
Você vai gastar o triplo de você armazenar 5 anos. Vou dar um exemplo no Glacier do Amazon, que é um dos mais baratos do mercado aí. O archiving da Microsoft e o Glacier da Amazon é o mesmo preço, tá? Então, a diferença é que no Glacier você precisa ter um RPO de 12 horas para recuperar os dados. O da Microsoft não, ela já deu uma adiantada e você consegue recuperar na hora. Assim, é lento, por isso que é barato, o disco é lentíssimo. E aí, assim, toda. Primeira coisa que vai para cloud, que os clientes vão sem problema, é backup. O segundo que eu vejo aí é todo ambiente web. Todo ambiente web do cliente vai para cloud. Então, assim, é a recomendação que eu posso passar para vocês irem começar a degustar cloud, entendeu? Que é barato, não vai doer no bolso, o variável mensal é pequeno, porque o tráfego é pequeno, e você tem um controle melhor disso. E outra, ficar fazendo manutenção de hardware de tape library é outro custo altíssimo, entendeu? Vamos lá tomar uma água, a gente volta aí entre 9 e 10. Aí daqui 10 minutinhos voltamos. Vou desligar o microfone, tá bom, pessoal? Até mais.
Voltemos. Todo mundo aí? Vamos meter a mão na massa agora. Bom, mostrei para vocês aqui que dá para rodar ambientes estáticos, HTML5, imagens. E aí você pode diminuir a máquina de vocês para máquinas de microserviços ou ambiente de Docker, né? Container Docker. Mostrei para vocês o AZCOP, ou deixa eu copiar aqui, né? Eu acho que eu não copiei para vocês aqui no Hangout. Quer jantar? À noite eu não janto não, cara. Faz tempo que eu não janto. Como uma coisinha nesse calor ainda. Gordinha é embaçado. Mostrei para vocês a calculadora. A ZCOP eu copiei aqui. Mostrei para você o Azure Explorer. Tem dois Azure Explorer, tá? Tem a mesma função, faz a mesma coisa. A diferença é que o Azure Explorer do Azure, você conecta com a sua conta do Azure. É mais fácil até. Mas é a mesma função. O que eu mostrei para vocês aí é o que tem lá também, tá? Ah, o mapeamento também tem mapeamento para Linux, tá? Tem mapeamento de PowerShell e mapeamento para Linux. Ele faz o mesmo mapeamento aqui, ó. Linux e macOS. Então é um sudo, ele faz o mount. Quem mexe aí com Linux já sabe como é que é. E Mac é a mesma coisa, né? Tá? Então mostrei com gráfico no Windows que é até mais fácil de mostrar. Outra ferramenta, Cloudberry. Vamos lá. Deixa eu ver se eu tô com ele aqui. Cloudberry Drive, Cloudberry Backup. Esse aqui, cara, aqui mesmo. E aí, quem tem Vim, quem tem várias ferramentas, aí já vai saber como é que é. Deixa eu fechar aqui o Azure Explorer. Aqui, Cloudberry Backup. Quem assistiu a aula de AWS é a mesma coisa, tá? A única coisa, tem um conector para Azure, vou fazer um backup no Azure. Ele vai conectar na API de conexão no storage e vai fazer exatamente a mesma coisa. Não está abrindo, vamos ver por quê. Ah, tá abrindo. Ele demorou para abrir. Aqui eu tenho um backup no Amazon. O que eu vou fazer aqui? Vocês que têm aí também, é bem simples. Abriu a ferramenta de local para cloud. Não tem nem como errar, né? Ó, nuvem para nuvem, de nuvem para local. Essa é uma das ferramentas mais completas que eu já vi de backup de mercado. Em alguns pontos chega a ser melhor, que até posso falar sem sombra de dúvida, que Vim e outras ferramentas. Ó, de local para backup, não tem erro isso aqui, cara. Ó, add new storage account. Aí ele faz no S3, Glacier, Azure, Blackbase, Google Cloud, local, OpenStack e assim vai. Vou escolher o Azure.
Aí eu vou colocar aqui Storage Azure. E aí a mesma coisa lá que eu falei para vocês, ó. Entra aqui, entra no Storage, pega o Access Key, copia a conta de Storage Account, né, em inglês, bota a Shared Key, que é a chave, copia a chave, cola, aí ele já vai pedir para especificar o container, ó. Ele já acha ou você já cria. Aula, ok. Ó, difícil, né? Aí você coloca aqui o plano de backup, vamos colocar aqui meu, backup, Azure, aula. Aqui eu vou dar um next, só para vocês verem, não vou criar política nenhuma. Aqui ele pergunta, ó, ó, tá vendo? Ó, fiz um mapeamento, posso fazer um backup direto no mapeamento. Obviamente não, né? Vou pegar qualquer coisa aqui, ó. Users, meu usuário. Vou pegar do desktop aqui. Próximo. Vou passar reto em tudo. Não vou colocar schedule, não vou colocar nada, só para vocês verem tudo. Tira aqui. Não vou colocar notificação. E já vou mandar rodar já. E aí, ó, iniciou o backup. Simples assim, gente. Tem um belo projeto que eu fiz, foi para a Globo, de Natal. Uma afiliada, não vou falar o nome, não posso falar o nome. O cara entrou em contato comigo, porque eu sou um distribuidor da Cloudberry, não estou falando isso à toa, é uma ótima ferramenta. Entraram em contato comigo, peguei a ferramenta, a gente fez lá de 15 tera de dados. Tá fazendo backup até hoje, já faz 3 anos, utilizando a ferramenta. Ele faz lá na AWS porque ele acha o Glacier e o S3 melhor. Beleza, uma ferramenta que tem inteligência, onde está armazenando não importa. Vamos entrar lá no Storage para ver se está rodando, só para ver o ambiente. Ó, o nome da minha máquina é Han Solo, tá? Aí ele cria uma referência da máquina, ó, o C, users, certinho. Minha pasta, desktop e os dados. Ó, tá tudo aí. E aí, qual que é a facilidade, gente? É a facilidade de você pegar a ferramenta e imediatamente fazer o que quiser. O Marcelo fez uma pergunta aqui. Você consegue deixar agendado nessa ferramenta para o backup ocorrer todo dia num determinado horário sem intervenção? Óbvio, é no plano de backup. Você colocou no plano de backup que ele vai fazer um backup incremental todo dia às 22 horas e ainda ele vai te mandar notificação, beleza. Simples assim.
Quando ele termina o backup, ele fala, ó, fulano, foi feito o backup desse diretório, foi feito um incremental de 200 mega, e aí ele mostra lá do que foi feito. Simples, objetivo, e faz um belo de um backup. Ferramenta baratíssima em relação às outras, e entrega o que as outras fazem também. Não que as outras ferramentas não sejam boas, mas ela faz coisa que as grandes fazem, mas com preço extremamente barato. Obviamente, gente, aí a gente começa a ter as diferenças de um ambiente local para um ambiente de storage. Você não vai pegar teu banco de dados, exemplo, vai fazer um backup lá de 1 tera e deixar rodando full todo dia. Ele não vai levar 1 tera, a não ser que você tenha um link de 1 giga. Aí os planos de backup mudam em relação ao teu ambiente local. Então vamos supor, você vai levar 1 tera, depois você vai ter que fazer backup incremental, né? Ou diferencial. Você vai fazer ou incremento do dado ou diferencial daquele dado. Então você é linha de tempo. Então você vai ter o ponteiro e depois vai preenchendo esse ponteiro, entendeu? Então quem entende de backup, quem já tem um conhecimento, já sabe como é que é. Respondi tua pergunta, Marcelo. Beleza. E aí, tá fazendo um backup aqui, gente. Não tem segredo. É o que eu tinha para mostrar para vocês de storage. Não tem muito segredo. Você tem muitas utilidades de storage. Então, se vocês tiverem dúvida, eu não sei se passaram o grupo do WhatsApp. Já passou, Anderson, o grupo do WhatsApp, pessoal aí? Ah, beleza. Então entrem lá, na hora que tiver uma dúvida, na hora que tiver alguma arquitetura, cara, Fábio, ó, vou montar isso aqui em cloud, ou vou mudar minha minha aplicação, assim, pergunta, gente, pergunta que ninguém nasceu sabendo, eu também não. Então, a gente é tentativa, erro, leitura e assim vai aprendendo. Perguntas? Vamos para o próximo tópico. Vamos começar com agora Web App. Web App. Vamos lá. Backup está aqui rodando, vamos deixar rodando aí, ó, demora um pouquinho, deixa ele lá. E a gente vai entrar na parte de App Service, Web Apps. E aí, lembra aquela visão da máquina virtual que vocês têm? Vocês abstraem. Vocês vão ter uma visão simplista de um ambiente de máquina virtual. Por trás vai estar rodando, obviamente, uma instância, mas você não tem ação sobre ela. É tudo feito por regras, né? Então tem que seguir algumas regras para você colocar a tua aplicação no ar. Tá bom? Aí, vamos criar um resource group só para esses web apps, ou na verdade, vamos criar o web app direto.
Aí, o que que ele vai fazer? Ele vai já criar um resource group direcionado para ele mesmo. Quando eu entro aqui, ó, adicionar, e aí tem várias aplicações, a Web App com SQL, App Service para quem vai começar a desenvolver a aplicação, WordPress. E aí, ó, cara, tem uma infinidade de aplicações, ó, LAMP, ASP.NET, PHP, Node.js, e aí, ó, cara, tem um mundo de coisas aí para vocês fazerem, tá? Eu vou começar do mais simples possível para vocês verem. E aí, assim, olhando o contexto, parece que você está montando uma máquina virtual mesmo, que é um padrão que ele cria aqui. Então, é a mesma coisa, ó, create. Aí eu vou colocar o nome da minha classe, da aplicação, ó, aula tempo real eventos .azureswebsites.net. Vou usar essa subscrição. Aqui ele já deu um nome, ó, aula tempo real eventos. Eu posso criar uma aplicação rodando em Windows ou em Linux. Vamos criar o Windows primeiro. E aí, aqui, isso aqui é novo, ó. Você pode publicar uma instância ou um Docker image. Por trás vai rodar lá um Docker, tá? Então, vou deixar em code para vocês verem. E aqui ele cria um plano, que é o plano da instância. Você pode criar um novo, aqui ele está no CentralOS. Vamos manter tudo aqui, tá? Ó, por trás é uma instância virtual mesmo, tá, gente? E, ó, simples. Aí tem um application insights que ele pede, mas eu não vou criar não, tá? E não tem segredo também. Colocou para criar, vou mostrar para vocês. Aí ele validou. Aqui é container. E tem a parte de automação para vocês verem aqui também. Já existe. Caramba. Vamos tirar aqui. Ah, é aqui. Peraí que tá dando um errinho aqui. Deixa eu fechar aqui, às vezes ele falha, mas cria. Peraí. Resource Group. Ah, ele criou já. Deu erro aqui onde eu tô. Talvez seja a lentidão do backup aqui. Deixa eu parar. Aí o que ele falou? Ele criou o Service Plan, onde está a instância e a aplicação. Aqui é um ambiente com IIS, tá, gente? E aí começa a ter as diferenças que vocês vão ver que é gritante para uma máquina virtual. É bom prestar bastante atenção e a gente vai tentar fazer exercício desse ambiente aí para a gente
Aqui, ó, ele cria já o URL. Então, se você pegar aqui a URL, eu venho aqui e coloco minha aplicação aqui, ó. É totalmente diferente, óbvio, do IIS, né? Ele é um IIS todo mexido, né? Ó, pode ver aí, ó. Aí ele já dá algumas dicas de como você starta o seu ambiente, ou como é que você faz o deploy da sua aplicação. Aqui é o Service Plan, onde o Service Plan é o tamanho da instância, ó, Standard 1 Small. Ó, se eu entrar aqui, eu posso aumentar ela, posso fazer qualquer coisa também. E aí a gente vai entrando em cada item aqui, que é para vocês entenderem. Obviamente, ele já tem um ambiente de FTP, se você quiser pegar seus dados e jogar lá. Tem o endereço do FTP, ou um FTP seguro, que é um dos mais simples que tem aí no mercado. Aqui, você pode publicar também direto. Então, pega aqui meu arquivo e já posso jogar lá direto, tá? Posso deletar o ambiente, dar um stop ou já direto no browser que ele já vai abrir aqui também, tá? Tem as atividades de log, o que está acontecendo, o que vai acontecer ou o que deixou de acontecer. Mesma coisa daquele ambiente de máquina que a gente já viu lá. Aqui o controle de acesso, quem pode acessar, que desenvolvedor pode acessar, tem várias maneiras de você submeter o acesso para o usuário. Não deixa muito solto na mão do desenvolvedor, tá? Aqui é a mesma coisa, você pode deixar tag já. Ó, já criou uma tag aqui, ele já cria automático. Aqui ele tem, como é que se fala? Diagnósticos para a sua aplicação. Então, ele tem já um pouco diferente da máquina virtual. Então, você tem mais diagnóstico para você ver o teu ambiente, tá? Agora, deployment. Aí ele te dá todos os parâmetros para você colocar o deployment da tua aplicação. Seja ela ASP.NET, Java, Node.js, PHP, Python e outras aplicações que não estão aqui, mas também funcionam, tá? Essa parte aqui que é legal, quem é desenvolvedor, eu posso adicionar slots. Então aqui eu tenho um ambiente de produção, gente. Ó, aqui, ó. Eu posso criar um slot para um ambiente de homologação. Então vou colocar aqui homologação. E aí ele clona. Então vamos supor, fiz minha aplicação, coloquei no ar, vou lá e clono ela e adiciono. Olha que legal. Deixa eu criar o slot aí. Ele permite que eu crie, dependendo do plano que eu criei da instância, até 10 slots. Então posso ter um ambiente de produção, mais 9 caras trabalhando sem sequer tocar numa máquina local. Olha lá, criei. Olha aqui. Aí eu posso fazer um swap. Vamos supor que eu só tenho esses dois ambientes. Venho aqui e faço um swap. Eu troco o ambiente de homologação com o de produção. Olha lá, source. Faço o swap, ele faz a troca. Difícil, né, gente?
Aí você vai me falar que, cara, é sensacional isso aqui. Isso aqui nem as outras aplicações têm. Isso, aí você começa a ter as diferenças de cloud. Ah, o que que é melhor na cloud A, da cloud B e da cloud C? Aí você vai ver qual que é melhor, os melhores serviços de cada um, entendeu? Vamos lá, vou mostrando o serviço. Então, eu mostrei esse. Aí aqui tem a parte clássica, que é muito parecida, ou você usa outras ferramentas. Posso usar o Visual Studio Team Service, que agora é o Azure DevOps, mudou o nome. Quem tem acesso gratuito, baixem na casa de vocês Visual Studio Code. Eu tenho aqui o Visual Studio. Não sei nem se tá. Acho que está funcionando. Eu vou tentar mostrar alguma coisa para vocês. Hoje não, mas se der tempo eu até mostro. Mas amanhã eu acho que eu consigo. Eu posso fazer direto do OneDrive, pego minha aplicação lá, conecto através do OneDrive e faço o deploy da aplicação. Espera aí. Eu tenho o GitHub, eu tenho o Bitbucket. GitHub agora é Microsoft, né? Microsoft comprou o Bitbucket, que é o concorrente. Dropbox, um Git local. Você pode ter um Git local ou um repositório externo que conecta ou através de API ou de outra função, tá? Então dá para você fazer, automatizar a aplicação aí de tudo e quanto é jeito. Aqui é outro tipo de acesso que é através do log. Lembra que eu falei para vocês tem uma instância? Aí ele tem uma build aqui chamada Kudo. Aí dá para você conectar através dele e via console. Ele abre um console aqui e você desenvolver direto no código aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar alguma coisa aqui. Apesar que não vai ter nada. Eu não lembro a senha, deixa eu ver. Daqui eu não vai conseguir mostrar. Pera aí, gente. Opa, vamos voltar lá. Pera aí. Ó, tá vendo que ele criou aqui, ó? Homologação. Então você trabalha à vontade aqui. Tem um ambiente de alta disponibilidade. Ó, scale up e scale out. Então você pode, aí vai depender muito da tua aplicação. Aqui já tem a parte de backup, ele já te dá 14 dias de backup, tá? Então você já pode criar o seu snapshot ou teu backup aqui, então já vem
tudo plano, já tem o preço, já tem tudo junto. Isso aqui você não paga mais a mais do valor do Service Plan, tá? O domínio, você pode acoplar teu domínio aqui. Então você vai adicionar teu hostname e fazer o apontamento de DNS. Você já pode comprar o teu SSL, né? A chave de acesso do HTTPS, né? Se ele vai estar ativo ou não. Você pode acoplar uma rede nele. Aqui não vai estar, mas você já pode acoplar uma rede nele. Vamos supor que você fez um banco de dados centralizado em todas as tuas aplicações da tua rede. Você já conecta numa VNet. E a parte legal aqui que eu ia mostrar para vocês do Scale Up, né? Então você pode, aqui é crescimento horizontal que chama, né? O Scale Up. Ele tem um crescimento horizontal. Então, dependendo, isso sempre depende de como funciona a tua aplicação. Então, ou você utiliza Scale Up, que é a máquina crescer, ou Scale Out, que é alta disponibilidade em nível horizontal. Ó. Então, posso subir aqui até 10 instâncias. Então, vamos supor que você está na Black Friday. É sempre a gente dá esse exemplo. Começa a ter um número gigante de usuários aí. Você já deixa aqui, ó, ativo. Olha lá, Enable Outscale. E aí tem alguns parâmetros para você crescer. Ó. Nome, vou colocar qualquer nome aqui, teste, Resource Group, ó, ou escala por métrica ou por contagem de instância. A maioria é por métrica, né? Aí você cria uma regra para ela. Ah, ela vai crescer por quê? Então, quando o processamento chegar ó, aqui, ó, 70%, sobe para 10. Aí quando baixa, tem a duração de tantos minutos, eu vou crescendo a máquina e depois de alguns minutos eu derrubo o ambiente. É automático isso daqui, gente. Isso no ambiente do Azure existe lá também, dentro da aula. Obviamente eu não estou mostrando porque não há tempo que a gente está mostrando o conceito, mas aqui eu estou mostrando para vocês que tem isso aqui, você paga por um valor irrisório, é menos que $10, se eu não me engano, e já te entrega tudo isso. Então, assim, se você for utilizar plataforma para um propósito, sai muito mais em conta, dependendo da aplicação que você tem. Então, você faz uma escala para crescer 10 máquinas. Se você subir no ambiente de máquina virtual para subir 10, você vai pagar por 10 lá, né? Então fica meio complicado. Aqui não, você não vai pagar nada, porque já está no preço, já está embutido no preço. Voltando lá, opa, voltando aqui, ó. Web Jobs. Vamos lá no Web Jobs. Web Jobs é parecido com aquele ambiente de homologação que eu falei para vocês. Então posso criar já aqui já um ambiente de desenvolvimento e criar uma escala de multi-instância para você fazer o seu desenvolvimento. Ó lá. E aí você pode criar scripts por trás para fazer, exemplo, como é que se chama? Um back-end. Você cria aqui teu web job de back-end. E faz a mesma coisa. Multi-instância, single instância. Já tem tudo. Todo ambiente já tem tudo. Entendeu? Você pode já subir um servidor de MySQL aqui. É que eu estou mostrando separadamente, tá? Amanhã que eu vou mostrar a parte de banco de dados para vocês.
Mas aqui você já tem um ambiente, já vai subir uma SQL, você já sobe automático, entendeu? Já dá para fazer a importação da base lá do teu ambiente. Aqui é mais propriedades. é, Ele não tem um IP, o outbound IP address, ele já te dá um número de IP maior já. Ó, já deixa tudo preparado para o teu ambiente. Ele dá trigger de URL para alguma aplicação, o teu FTP, o teu acesso de diagnóstico, e já te dá tudo das propriedades. Aqui, é, deixa eu ver aqui, daqui é novo. Eu não sei para que referência ele tem isso aqui, tá, gente? Não sei. Isso é novo. Você fazer a automação do ambiente, o que você quer gerar, que parâmetro que você quer pôr, ele já se conecta na máquina, tá? Então você já pode criar um parâmetro aqui para dentro da sua aplicação e já pode deixar aqui. Aí ele já dá parâmetro em JSON, se eu não me engano, esses dois primeiros. Azure CLI, PowerShell, .NET e Ruby, tá? E aí, assim, aqui é toda a parte de monitoração se você for utilizar dentro do Azure. Não, o João, tem uma pergunta boa. Fábio, os slots criados podem ser configurados individualmente com deploy scale ups? Não. O scale up é para o ambiente de produção. Então, se você for chavear primeiro, você faz, vamos supor que você vai ter 3 slots ali, produção, homologação e desenvolvimento. Você vai fazer o chaveamento, obviamente vai ter o responsável por cada slot, né, de desenvolvimento. Você vai subir para um ambiente de produção e aí o produção trabalha direto com scale up lá ou scale out, tá? Dependendo como que você montou a sua estratégia lá de crescimento da máquina, tá? Ele não é feito para um ambiente de homologação direto e o de desenvolvimento direto, tá? Respondido? Sim, aí sim. Tirando cada scale, conseguimos configurar aplicações virtuais e deploy para cada um? Sim, mas eu não vejo o porquê colocar ali, tá? Se eu colocar 3 aplicações diferentes, aí o endereço ali de URL vai ficar meio esquisito. Você vai ter que fazer um apontamento. É mais fácil você fazer 2 ambientes, né? Mesmo assim, direto. Não vejo por que colocar ali, a não ser que você esteja com um custo bem baixo, né? O seu orçamento. Aí, assim, não recomendo, porque ele vai estar utilizando a mesma instância por trás, lembra? Vamos supor, eu fiz os slots estão numa instância só, né? Diferente do scale out, né? O scale out ele vai duplicar a máquina, entendeu? Então, assim, dependendo do que você vai fazer, se você ainda não tem uma estratégia de microsegmento em container, ainda não sabe usar, que é uma das estratégias. Infelizmente, aqui dentro do curso eu não dou Kubernetes nem container, né? Mas o mercado está usando bastante para não ficar amarrado, assim, te- na,
agora mais conversa mesmo. Quando você monta um ambiente desse, tanto na AWS, que é o Beanstalk, e aqui, que é o Web App, né? App Service, serviços de aplicativos, você cria um lock-in, né? O lock-in é você ficar amarrado àquela cloud. Então, se você desenhou o teu código, tua estratégia de código muito bem para você levar tua aplicação para outra cloud, beleza. Mas quando você cria um lock-in com aquela plataforma que nem aqui, você vai ficar amarrado nela a vida toda. Até você redesenhar o teu código para colocar lá num container Docker da vida. Hoje, o que as empresas estão fazendo muito é não ficar amarrado nisso. Apesar que a facilidade é muito grande. Você vendo aqui, né? Você não trabalha mais na tua máquina, você trabalha direto lá. Aí você sobe tua aplicação e assim, não se preocupa com muito com crescimento, com sazonalidade, porque eles vão te entregar tudo. E aí, quando você vai para Docker, você tem mais liberdade, né? Você tem uma liberdade maior de você trabalhar com multi-cloud, mas tem que comparar muito o custo, né? E o que está aí é muito barato o que está aí, né? Deixa eu ver na calculadora para vocês verem. Aqui, ó, web. É isso aqui, ó, serviço de aplicativo. Leste dos Estados Unidos 2. A gente escolheu um Windows e deixamos na camada básica, né? Tem até camada gratuita, tá, gente? Dá pra subir um ambiente gratuito ali para vocês testarem. E não tem custo, não. Obviamente, vai ter custo de transfer out. Se você começar a utilizar alguma coisa e ele der transfer out. Se você pegar o básico, ó, dá $54, que é o Basic. Tem outra que é o Shared. Cadê? Ai, desculpa, tá aqui armazenamento, deixa eu excluir. Compartilhado, ó, $9. 9 vezes 3, 27, vai dar uns 30 e poucos reais por mês. É barato. Eu acho barato, né? A camada gratuita não vai cobrar nada, né? Então, se vocês quiserem já utilizar assim, ó. No Visual Studio, só para vocês entenderem, ele já tem esses ambientes já praticamente prontos aqui. Não tem como eu mostrar agora, eu tenho que preparar o ambiente para mostrar para vocês. Vou tentar fazer alguma coisa para mostrar para vocês amanhã. Mas aqui praticamente vocês fazem toda a parte de código local e aí você monta o projeto aqui e manda fazer o deploy lá. E dá para agendar isso aí. Você agenda o deploy, põe no ar lá, tudo automático. E aí, assim, tudo aquilo que eu mostrei para vocês ali, ele faz de forma automatizada aqui no Visual Studio. Se vocês tiverem o Visual Studio Code e o Team Service, eles não têm cobrança. Então é tudo automático, é tudo simples assim. Ele tem conectores para as outras clouds também. Então o Visual Studio não é só para Microsoft, tá, gente? Quem for codar aí em várias linguagens de programação aí, ele tem praticamente para todas as linguagens de programação de mercado aí. Então ele é assim a ferramenta sendo bastante usada no mercado aí.
Então não fique se matando no bloco de notas mais. Assim, de web app que eu tinha para mostrar para vocês é isso aqui hoje. Amanhã a gente vai mostrar mais alguma coisa. E vamos entrar na parte final, que é a parte de banco de dados. Que é bem maçante e tem bastante coisa para a gente subir. Para a gente demonstrar aí para vocês. Não sei se eu vou conseguir mostrar a máquina com Oracle, mas do resto eu vou mostrar tudo. Opa, caiu aqui. Estão me ouvindo? Tá. Tá faltando 4 minutinhos, mas aí beleza, gente. Hoje por hoje é só. Entenderam bem? Tem mais alguma pergunta para fazer aí? Acharam legal? Fabio, Sim. quando você simulou ali a máquina virtual na calculadora, eu não vi ali. Você pode até mostrar amanhã, tá? Não precisa ser agora. Tá. Mas eu não vi ali a questão do tropo ali, a transferência, como que é cobrada. Ah, não, mostro para vocês. Ali tem uma. É em redes, tá? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Até dá para mostrar, é bem simples. É em redes. Peraí. Largura de banda. É separado, tá? Então vou colocar Tá. aqui Sul do Brasil. E aí aqui ele já não cobra nada a partir de 5 GB. Vamos supor que eu vou gastar 100 GB no mês. Aí ele já vai te dar o preço aí de transfer out, ó, é saída de dados. Aí já te Tá. dá o preço em dólar. Vamos fazer uma continha básica aqui, ó, da calculadora. Ó, 17,20 mais 6% do IAF. Vamos supor que você vai usar. Opa. Aí deu 20, né? Aí vezes 3 e vamos colocar 3,76 do dólar. É isso aqui que você vai gastar no mês, R$ 75. Tem coisa que vale a pena sim, tá? Se você souber, tem Ok. uma aplicação bem feita aí que vai utilizar um tráfego baixo, vale bastante a pena. Eu já coloquei, já usei meu site no Azure, hoje não tá, né? Meu site lá eu gastei $1. Saiu baixo pra caramba. $1 não é nada, né? R$ 3 e pouco. Teu site está na local web hoje. Não, graças a Deus não. O meu Eu tá já tive no. muito problema com aquela desgraceira toda lá. Cara, lá é pra, tipo, o dono da lojinha que não sabe mexer com nada, né? Aí, assim, tipo, lá na local web, põe lá, velho. Põe lá, pra ele tá sendo bom, beleza. É que nem tem um amigo que tem, aí ele paga, sei lá, 15, R$ 16 por mês. Pra ele tá bom, né? Mas a gente que é de tecnologia, a gente sabe que não é bom, né? É isso aí, gente. E aí amanhã